Aquilo que já tem acontecido aqui neste lugar, só confirmar em nome de Jesus. Pai, nós estamos vendo, Senhor Deus, um mover de glória neste lugar, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu és muito bem-vindo. O Senhor já tem operado tanto aqui. O Senhor já abriu os céus. Nós podemos sentir os céus abertos aqui, Senhor Deus. Nós podemos, Deus, ver a Tua glória sendo manifestada nas vidas, quebrantamento, corações sendo quebrantados. Pai, nós pedimos mais uma vez, no nome de Jesus, venha, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento. Como o apóstolo Paulo, Senhor Deus, escreveu em Efésios, que haja um iluminar do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que Deus, o Senhor, quer fazer nesses dias. E o Senhor tem movido os céus nesses dias, Senhor Deus, nós temos visto. Nós temos contemplado, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, e nós podemos entender, Senhor Deus, que é um prenúncio dos últimos dias, onde o Senhor diz que vai derramar, Deus, muito mais daquilo que o Senhor já derramou da pessoa bendita do Teu Espírito Santo. E nós Te louvamos, Senhor Deus, e declaramos, vem com mais, Deus, vem com mais, somos, ó Pai, insaciáveis, queremos muito mais de Ti, Senhor, queremos muito mais de Ti. Se existe um lugar onde nós queremos estar, é nessa fonte chamada Jesus Cristo, é essa água, Senhor, que o Senhor tem para nos oferecer. Pai, usufruir de toda essa mesa que está posta diante de nós. A mesa está posta, está farta, e nós Te louvamos. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Toma uma aguinha aqui. Queria que você abrisse a palavra de Deus. Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta aí, quem trouxe a Bíblia de papel aí? Não tem mais, né? Mas amém. Quantos trouxeram no app aí? Levanta o celular aí. Crente tem que ter pelo menos umas 4 versões de Bíblia, né? Oxe, isso é legal, hein? NVI, sei lá, RNA, NTHL, RCA, NBC, sei lá. E aí vai, né? NVT. Mas glória a Deus, o Senhor tem nos dado uma graça de podermos estar reunidos como igreja. Muitos lugares não têm esse privilégio. Esses dias eu estava lendo algo sobre a igreja da Coreia, e os camaradas se reúnem, sabe onde? Sabe onde que eles se reúnem? No esgoto, irmãos. Lá é o único lugar que os soldados norte-coreanos não entram para acabar com o culto. Então, eu creio que o Senhor traz uma atmosfera naquele lugar de glória, mesmo sendo um esgoto. Então, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então, eu queria que você abrisse lá em João 12. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Vamos lá? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Jesus gostava de estar neste lugar. Betânia é onde morava Lázaro, que ele ressuscitou dentre os mortos, Maria e Marta. E neste lugar, nessa casa, ele era muito bem acolhido, ele era honrado neste lugar. Jesus gosta de estar em lugares onde ele é honrado, amém? O Senhor é honrado neste lugar, Senhor, por isso o Senhor gosta de estar aqui na igreja Aba. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, honraram Jesus, né? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, ou seja, um vaso, né, de um perfume muito precioso, nardo puro, diz a palavra aqui, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. Imagine a cena, né? Jesus honrado de uma forma extravagante, aquele perfume tomando a casa. Está falando alguma coisa aqui? Minha esposa encarregada dos assuntos aleatórios, né? Benção. Onde eu parei? Então aquele perfume exalava. Sempre quando a gente fala de perfume na Bíblia, tem uma conotação de testemunho. Né? Qual é o testemunho qual é o cheiro que tem exalado de nossas vidas, aonde nós estamos, né? Então, quando fala de perfume, nós entendemos testemunho. Então, aquele cheiro precioso exalou naquele lugar, naquele ambiente, um cheiro da adoração, né? Então, um dos discípulos, né, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?
Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem ou me prepararem, 6 dias antes, na verdade, de Jesus ser crucificado pelas nossas vidas, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. O tema dessa palavra que nós vamos trazer está baseado naquele livro. Projeta aí para mim, por gentileza, querido. Não demora muito, porque minha careca está aparecendo ali. Vocês dão risada, né? Vou fazer a oração de Eliseu, não estou brincando. A gente está trabalhando, já faz a terceira semana, que nós estamos trabalhando alguns tópicos, é muito conteúdo para que a gente possa passar em uma mensagem. Então, te desafio você a comprar este livro e aprender princípios poderosos ali da palavra de Deus. Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Olha que interessante, o simples segredo para resultados financeiros garantidos. Pastor, você vai falar de finanças hoje? Queridos, finanças é algo que permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sabia disso? Na Bíblia se fala mais de finanças do que de inferno, mais de finanças do que de céu, mais de finanças do que muitos assuntos que são importantíssimos. Este é importantíssimo também. E o tema dessa mensagem, ela vem já na primeira pessoa. Eu sou generoso. Você não precisa olhar para ninguém, mas você olha para você mesmo, assim, faz um exame introspectivo, e você pergunta para você assim, eu sou generoso? Faça isso. Fala, feche seus olhos. Exercício de casa agora. Exercício de igreja, feche seus olhos. Pergunta, eu sou generoso? Generosidade é algo que nós vemos nessa passagem em abundância. Por quê, pastor? Porque há um exagero de generosidade nessa passagem. Geralmente as mulheres que estavam para casar naquela cultura hebraica, elas compravam, elas ajuntavam a vida inteira para comprar este vaso, este óleo que era muito precioso, guardando para a noite de núpcias. Então, ou seja, eu creio que quando Maria quis honrar a Jesus, não era com qualquer coisa. Fala assim comigo, Maria quis honrar a Jesus. E não era com qualquer coisa. Então ela buscou em casa talvez aquilo que ela tinha de mais precioso, aquilo de melhor que ela tinha. E ela se deparou com aquele vaso, talvez que ela vinha desde muitos anos, era dinheiro de um ano. Era dinheiro de um ano. Poderia, até o próprio Judas fez o cálculo, Judas era bom de cálculo, fez o cálculo ali e viu, uau, dinheiro de um ano, 300 denários. Denário era o dinheiro de um dia de um trabalhador. E ela depositou, e ela lançou isso aos pés de Jesus, ela foi extravagante. Então a palavra generosidade, ela já começa com algo muito inspirador, começa com gen, gen, que significa gerar ou fazer nascer, ou seja, quando você é generoso, algo está sendo gerado em você, e algo é gerado a partir de você. Quantos creem nisso? Algo é gerado a partir de você. E eu queria te dizer que, nessa noite que quem inventou, quem instituiu, eu sempre gosto de chamar assim, a graça de dar. O privilégio, eu acho, é um privilégio. Deus, presta bem atenção, irmãos, Deus não precisa do teu e do meu dinheiro, mas Ele quer a tua fidelidade, amém? Quantos creem nisso? E uma das questões que mais pega nas nossas vidas é a questão financeira, é o nosso bolso. Então, quem criou essa graça do ser generoso foi Deus, e para isso Ele criou os dízimos, as ofertas e as primícias. Pastor, tem outra coisa além das ofertas? Tem as primícias, a gente vai desenvolver mais para frente isso, você vai encontrar isso lá em Levíticos 23. Pastor, mas eu queria tanto ouvir hoje sobre o Espírito Santo. Eu queria te dizer uma coisa, a festa do Pentecostes era uma festa que era comemorada por causa da abundância daquilo que Deus provia para o povo de Israel. Se você for lá para Levítico 26, você vai entender. Lá mais ou menos por março, abril, vinham as primeiras colheitas, e era instituído a oferta das primícias, ou seja, os primeiros frutos, os melhores, eram ofertados a Deus. E o Senhor falou assim, então 50 dias, por isso o Pentecostes, 50 dias vocês apresentarão isso diante de mim. Isso será uma festa para nós comemorarmos
as primícias, ou seja, Pentecostes também era chamado festa das primícias, e eu creio, como o nosso pastor sempre fala, ninguém ganha de Deus em dar. É uma das maiores abundâncias que aconteceu e gerou a igreja, foi o derramar do Espírito Santo. Aquela festa era uma festa que o povo ia e dava a Deus, e Deus olhou assim, uau, eu quero ganhar desse povo. E ele, naquele dia, ele, em abundância, derramou o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é algo que vem da generosidade desse Deus trino, desse Deus maravilhoso, que quer gerar nas nossas vidas, vida de Deus. Amém, queridos? Quer gerar vida, não é o bios, mas é o zoe de Deus. Há uma diferença no grego, né? Não é o bios, o biológico, mas é o zoe, isso que é extravagante. Eu gosto de dizer, nosso Deus é extravagante. Quando ele criou o plano de salvação, ele falou assim, eu quero ser extravagante. Não, ele poderia ter mandado para morrer na cruz um arcanjo, um querubim, um serafim, são seres espirituais de alta patente, mas ele falou assim, vou dar o meu melhor, vou dar o meu filho. João 3,16 fala, porque Deus te amou, Deus me amou, que Ele deu o seu Filho unigênito, único Filho. Engraçado que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que não é mais unigênito, mas ele é primogênito. A partir dessa generosidade extravagante de Deus, hoje nós podemos ser filhos. Mas nem sempre foi assim, pastor, não. João 1,12 fala que todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, que se doam, que querem Ele, que aceitaram essa extravagância de Deus, a esse Deus extravagante que é generoso, dá-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos. Olha que coisa mais linda. Então Deus instituiu isso para que possamos praticar a generosidade. Está comigo aí? O pastor está falando de dízimo hoje. Mas calma, irmãos, tem surpresas. Amém? Por quê? Porque, queridos, o dinheiro é o maior teste de nossa fé. Sabia disso? O dinheiro é o maior teste de nossa fé. E você não pode dar a sua vida sem dar os seus recursos. Eu não posso dizer que eu dou a Deus tudo aquilo que eu sou, se eu não dou a Ele também os meus recursos. Estava lendo esses dias um livro que falava sobre os templários. Quem aqui já ouviu falar dos templários? Era uma ordem católica romana, né? Eles tinham como intuito reconquistar Jerusalém. Deus nunca quis isso. Deus vai fazer isso um dia, né, escatologicamente no futuro, mas não agora. Então Deus nunca quis isso. E esses camaradas precisavam se batizar, sabia, pastor? Eles precisavam descer as águas. E eles desciam as águas, mas como eles eram templários, a espada não imergia. Consegue imaginar os caras sendo imersos, né, num tanque batismal? Eu te batizo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles com a espadona para o lado de fora. Não podia imergir. O que eles estavam dizendo com isso? Tudo aquilo que eu sou é de Deus, menos a minha espada. Às vezes a gente conversando com alguns irmãos que têm dificuldade nessa área, que é uma área espiritual demais, irmãos. A questão financeira é uma área espiritual poderosa para liberar as nossas vidas, e a gente precisa dar passos, nós precisamos dar passos em direção a isso. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos que parece que quando eles se batizaram, eles falaram assim, pastor Dilson, me batiza, mas posso ficar com a minha carteira para o lado de fora? Pelo menos o meu cartão de crédito. A gente dá risada, mas seria muito engraçado se não fosse trágico. Eu gosto de dizer assim, eu gosto de estudar alguma coisa de alguns mistérios da Bíblia. A gente entende que a Bíblia trabalha muito por números. Número 3 tem os seus significados. 3, 6, né, significa humanidade. 7, a perfeição. 8, recomeço. 12, 40, que é um tempo cheio. É um tempo, uma totalidade daquilo que Deus precisa para fazer algo na vida das pessoas. Por isso Moisés passou 40, 40 mais 40. E o 10, não 10, né? 10 é uma bênção nas nossas vidas, mas o 10 significa algo muito interessante. A palavra dízimo significa 10. Está comigo aqui? Amém? Está comigo aqui, Ricardo? Tudo certinho? Então o 10, ele tem algo que nos remete a Deus testando o nosso coração. Deus provando, não tentando. Deus não tenta ninguém, amém, queridos? Entenda isso, Deus não tenta ninguém, mas Ele prova o teu coração. E uma das coisas que Ele prova o nosso coração é com relação a finanças, né? E para que a gente possa entender a questão do 10, por exemplo, com quantas pragas Deus testou o coração de Faraó? 10, uau, nota 10.
para vocês. Quantos mandamentos existem, né? E de quantas maneiras nossa obediência é testada no Antigo Testamento? 10 mandamentos. Quantas vezes Deus tentou Israel enquanto eles caminhavam no deserto? Em episódios, por exemplo, a questão da água, que eles precisavam de água de Meribá, a questão, muitas outras que não vêm à mente agora, mas foram 10 provas, né? A questão da carne que eles queriam comer. Deus, o Senhor nos tirou do Egito, e eu tenho tanta saudade das cebolas. E aqui a gente está morrendo de fome, a gente quer carne. Deus, querem carne? Então, vamos comer carne até sair pelos narizes. E Deus mandou, né, muita carne para que eles comessem. Mas foram 10 testes, 10 provas. Né? Quantas vezes Deus testou o coração de Jacó quando ele trabalhou com o seu sogro Labão? Lembra? Alguém pode arriscar aqui? Quantas vezes? Dou-lhe uma? 10. Então, o 10 tem uma conotação muito poderosa na Bíblia. Daniel, por exemplo, quando foi testado no primeiro capítulo, quando ele fala, nós não queremos participar da mesa do rei, nós não queremos comer da mesa do rei, mas nós queremos algo que nós sentimos de Deus. E quantos dias foi dado para ele? 10 dias. Nós temos também no Novo Testamento ali, em Apocalipse 2, né, quando fala da questão da igreja de Esmina, que aquela igreja é uma das igrejas mais fiéis, e o Senhor fala assim, vocês passarão por um teste de 10 dias, aí a galera pensa, será que foram 10 dias literais? Não, é porque eles iam passar por uma prova, e o número 10 para eles era muito, eles entendiam muito bem, né? Naquela igreja tinha um camarada que eu admiro muito, gosto de estudar sobre ele, chamado Policarpo. A igreja de Esmina significa aquela fragrância, mirra, e diz que esse camarada era discípulo de João, e ele tinha provavelmente quase os seus 100 anos, 90 e poucos anos ali, e os soldados foram para condená-lo à morte. Os soldados falaram assim, olha, Policarpo, se você negar esse Jesus, você não vai precisar passar pela fogueira. Daí o Policarpo olha para eles e fala assim, vocês estão cansados, né, filho? A gente está cansado. Quero dizer para vocês que eu não vou negar Jesus. Já faz mais de 80 anos que eu sirvo ele, e ele tem sido tão bom para mim. Ele tem sido tão generoso. Mas para que vocês não voltem para casa com fome, vocês me permitem preparar um jantar para vocês? E depois disso vocês me levam para ser queimado. A história diz isso. Ele diz que os soldados romanos ficaram atônitos assim, uau, que homem generoso, que homem cheio de fé, que homem cheio da presença do Espírito Santo. Muitos soldados se convertiam, porque existiam homens poderosos assim, em vida com Deus, e diz que ele preparou a comida para os romanos se fartaram, levaram ele, e no dia seguinte, lá estava Policarpo sendo queimado. Diz que quando ele queimou, pelo menos a história diz isso, vou perguntar para Jesus quando eu chegar lá, diz que quando queimou, em vez de ser aquele cheiro de churrasco, de Policarpo queimando, diz que exalava uma fragrância de mirra. O bom perfume de Cristo, de alguém que era generoso até na hora da sua morte. Queridos, então o dinheiro testa a nossa fé, e não tem nada a ver com condição financeira, não tem a ver com o nosso entendimento, com o nosso coração, a nossa fé, a nossa obediência, e principalmente o nosso amor pela palavra. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Amém, queridos? E na igreja primitiva era assim. Por exemplo, se você for lá, projeta para mim, por gentileza, aí, 2 Coríntios 8, de 2 a 4. Vamos lá? Na igreja primitiva nós vemos esse testemunho de Paulo sobre os cristãos da Macedônia. A Macedônia era o lugar mais pobre da Europa. Mais pobre da Europa, né? Pensa, um lugar que foi assolado por pelo menos 3 grandes guerras, né? O Império Romano conquistando aquele lugar, e o Império Romano mesmo brigando entre eles, para ver quem haveria de ter a proeminência do Império, enfim, mas aquele lugar foi um lugar massacrado, e eles eram extremamente pobres, e o apóstolo Paulo queria levantar uma oferta para as igrejas da Judéia, porque foi profetizado por Ágabo que viria uma grande fome. E ele achava assim, não, esses irmãos são tão pobres, que eu não vou nem incomodá-los. Mas o apóstolo Paulo ficou completamente impressionado pelo passo que eles deram em direção a esse princípio que está na palavra de Deus. Então diz ali, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram
abundância de alegria e a profunda pobreza. Aqui não é pobreza de espírito, ou seja lá qualquer outra pobreza que a gente possa tentar colocar no lugar. É pobreza financeira, irmãos. Eu falei de manhãzinha, era aqueles filhinhos de barriga, os piazinhos de barrigudinho, de verme, né, aquelas manchas brancas na cara. Era gente pobre mesmo. Mas eles falaram assim, Paulo, a gente não pode ficar de fora porque a gente entende e a gente quer participar, a gente ama a igreja de Jesus. Eu acho muito interessante quando alguém fala para mim, eu amo tanto a igreja de Jesus, mas uma das provas de que você ama a igreja de Jesus é quando você honra a tua igreja local. Pastor, eu amo dar o dízimo, mas eu dou o dízimo por irmão que está precisando de dinheiro, eu dou o dízimo lá na igreja mais pobrinha, porque a igreja A parece que está bem, né, pastor? A igreja A parece que está muito bem, porque não é o caso, é um caso de princípio. Eu sempre falo, você está errado, irmão. Eles me olham assim, pastor é assim, às vezes a gente sabe abraçar, beijar, pegar no colo, mas quando você sabe que o negócio está errado, irmão, você tem que agir com amor, está errado. E esses irmãos, da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza do quê? A grande riqueza do quê? Eu vou dar mais uma chance, tá? Olha lá. A grande riqueza do quê? Uau! Generosidade. Eu sempre digo assim, se nós darmos as sobras, não é adoração. Não é oferta, é esmola. Quando eu era criança, nós tínhamos os nossos cachorrinhos. Hoje ninguém mais dá, né? Quase comida, né? Os caras estão mais espertos para criar cachorro. Hoje até compra ração cara ainda, né? Às vezes você vai, os cachorrinhos estão comendo ração mais cara do que o Angus lá, né? O bife lá do momento, né? Mas assim, queridos, oferta não é sobra. Está comigo aí? Oferta não é sobra, irmão. A Bíblia fala de primícias, os primeiros frutos. E você vai ver até o final que não tem nada a ver com quantidade. O pastor está pegando pesado hoje. Não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver com o coração. Fala assim, tem a ver com o coração. E como é que está o seu coração? Querido, a prosperidade vem de Deus. Projeta para mim Deuteronômio 8:18, por gentileza. Nunca se esqueça, prosperidade vem de Deus e não é pecado. Mas lembrem-se do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires o quê? Riquezas. Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Não é uma troca, irmãos. Mas é quando vivemos princípios. Deus, Ele ama nos abençoar. Deus ama nos abençoar. Amém? É um Deus carregado de glória, de graça, de amor, de soberania, de generosidade. E nós precisamos ser igual a esse Deus. Então, nessa história aqui de Maria, nós temos duas questões importantes. Por que Maria deu um presente tão generoso? Uma pergunta. E por que isso incomodou tanto Judas? Sabe, às vezes a minha generosidade incomoda o egoísmo do outro. Sabe, a generosidade é uma atitude que vem de dentro. É uma atitude que vem de dentro. Eu me lembro, eu sempre fui muito fissurado por instrumentos musicais. Nunca toquei bem, né, Davi? Nunca toquei bem. Eu sou ciente disso. Mas eu sempre gostei de instrumentos bons. E minha esposa sofria com isso. Olha aqui, beija bem, tá? Sempre dava, né? Aqueles... não, mas não vai atrapalhar, vamos fazer em 250 vezes e tal. Chegou um dia que eu comprei uma guitarra Gibson. Tem quantos guitarristas aqui? Levanta a mão. Quantos entendem de guitarra, pelo menos? Levanta a mão. Eu comprei uma guitarra Gibson made in USA. Estava faceiro. Que nem dizem aí. Estava igual o pito no lixo. Estava faceiro com a minha Gibson. Eu até colocava ela no sofá, deitava do lado dela, colocava a mão assim. E é verdade. Estava faceiro, irmãos. Daí, naquele dia, a gente discipulava um casal. E ele foi lá em casa e eu falei, olha aqui, cara, que eu comprei. Coloquei na frente dele. Eu vi assim que o semblante dele brilhou assim. Ó. Ele olhou e falou, uau, pastor. Virou, olhou o headstock dela, a mão dela. Uau, Gibson made in USA.
O Espírito Santo falou assim, dá para ele. Não, mas antes disso, ele falou assim, calma, ele falou assim, como eu gostaria de dar uma dessas para o meu filho. O Espírito Santo é dele agora, perdeu. Eu falei, não, é minha mente. A gente estamos aprendendo isso a ouvir o Senhor, né, no nosso curso de dons ali. É minha mente, não faz sentido. Vocês dão risada, né? É minha mente, vocês dão sentido. Eu falei, não, isso não é voz de Deus, não. Está amarrado em nome de Jesus. Daí veio de volta a voz assim, dá para ele. Pastor, Senhor, mas eu nem toquei nenhuma vez na igreja. Nem mostrei para a piazada, olha aqui, galera. Tá o bonezinho do Davi Gibson, olha. Cai até uma lágrima, né? Mas, irmãos, eu obedeci. Vou dizer que cara, leva, é tua. Não, pastor, imagina. Leva antes que eu mude de ideia. Mas tem que vencer. Eu sempre digo, generosidade, muitas vezes é você dar aquilo que vai te fazer falta. Não é sobra. Às vezes a gente vê no bazar, que vem umas roupas aqui que você não colocava nem no totó. Arrancava. A gente tem que dar, muitas vezes, aquilo que realmente faz falta. Aquilo que a gente ama. E quando nós entregamos os nossos dízimos ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, é o Senhor que manda, eu sou só o mordomo. Eu sou só o mordomo, eu administro só, Senhor, mas é o Senhor quem manda. Em todos os lugares, em todos os ambientes, Deus colocou algo para que ele dizia, eu sou o dono disso, você é o mordomo. Uma das coisas que Adão não podia tocar era naquele fruto, porque ele não era o dono do jardim, ele era o administrador. Enquanto ele obedecia, ele entendia que quem era o dono de tudo era Deus. Quando ele tocou, ele quis dizer assim, Deus, é eu que administro tudo é meu. Em outras palavras, a gente podia, de tantas interpretações do Jardim do Éden, uma dessas também é. Queridos, você não é dono daquilo que você tem. A Bíblia diz que do céu, o Senhor é dono do céu, da terra, de toda a sua plenitude, tudo de você. Mas Ele quer o teu coração a partir de decisões. Quantos estão comigo aí? Então nós vemos aqui dois corações, o generoso e o coração egoísta. O que revela a intenção de cada coração aqui é uma coisa só, é dar. Então eu sou generoso. Queridos, eu preciso ser imitador de Deus. Lá em Efésios 5:1, a palavra de Deus diz assim, sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. E nós já falamos que Deus, ninguém ganha dele. E uma das características que nós precisamos buscar em Deus, eu quero ser generoso. Eu quero também, a partir de gestos da graça que eu aprendo contigo, gerar vida na vida das pessoas. Ninguém é mais generoso do que Deus. E um dos pontos que eu gostaria de trabalhar nessa mensagem é, ponto 1, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Lá em Tiago 3,16 fala assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. Queridos, nós quase apanhamos por causa disso esses dias atrás, mas nós falamos assim, o homem é mau desde a sua meninice, lá em Gênesis 8:21 fala isso. O homem é mau, não, pastor, então eu tenho que ficar atento com minha filha, não é isso, é maldade que vai crescendo conforme a pessoa cresce. Os teólogos falam que é o pecado original, mas assim, o homem é mau desde a sua meninice, e a primeira coisa que nós aprendemos, muitas vezes antes de pai e mãe, é meu. Alguém precisa ser o Copérnico na vida dessa criança. Quem é o Copérnico? Copérnico é o cara que falava que a Terra não era o centro do universo. Você não é o centro do universo, querido. Ana, você não é o centro do universo. Jesus, tudo precisa girar em torno de Jesus, tudo precisa ser para Ele, é tudo sobre Ele. Queridos, e quando nós saímos deste mundo, nós somos transportados por causa de uma ação generosa do Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta
para o reino do seu amor. Agora, nós podemos viver a natureza de Cristo. 2 Coríntios 5,17 fala, se alguém está em Cristo, o quê? Nova criação é. Se alguém está em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Eles uma das coisas que diz que você está em Cristo na totalidade é quando Deus tem o controle de todas as áreas. Quando eu era criança, a gente tinha um amigo rico. Não, um amigo que tinha um parente rico. Eu sempre falo, a gente era bem pobre, né? Bem pobrinho, eu já catei papel com carrinho de... É verdade, saía, e era legal ganhar o dinheiro. Não tinha vergonha, não tenho vergonha disso não. Então a gente saía, catava, e tinha um amigo que tinha um parente rico, e a gente ia na casa dele. A gente entrava e... Uau! Aquela casa dos anos 70, né? Tudo gigante, né? Dos anos 80. Muitos quartos. E a gente tinha acesso a todos os ambientes. Mas tinha um lugarzinho lá que o dono que deixava essa família morar, né, o dono que era o rico, deixava os parentes que não eram ricos, mas os abençoava com generosidade. Tinha um quartinho fechado lá no fundo. E a casa inteira perdeu o valor para nós. Piazada, né? Acho que nós tínhamos 12, 11 anos, uma coisa assim. E a gente tentava de tudo para ver o que tinha naquele quartinho. E a gente colocava espelho embaixo da porta. E a gente, vamos arrancar a massa do vidro, depois a gente compra a massa para descobrir o que é. Às vezes a gente faz isso com Jesus. Jesus, o Senhor tem tudo na minha vida. O Senhor tem a minha devoção no hora do louvor, levanta a mão. O Senhor tem o meu voluntariado na igreja. O Senhor, Senhor, mas... Senhor, esse negócio de dízimo, hein, Senhor? É da lei, a lei. Tem a galera que fala, é da lei, Senhor, o Senhor aboliu a lei. Querido, o dízimo é anterior à lei. Abraão deu o dízimo para uma figura que nós vemos no Novo Testamento, que é a figura de Cristo, o Melquisedeque. Ele reconheceu uma autoridade, ele deu o dízimo de tudo. Isso é anterior à lei. Jesus, em Mateus 23, reconhece o dízimo e fala, vocês podem continuar, sim, dando o dízimo, mas não esqueçam também da justiça, da misericórdia. Ou seja, não tem como nós falarmos para Jesus, tu tens tudo, Senhor, se o Senhor não tem a minha fidelidade. Estão comigo? Ai. Em 1 João 4,17 fala, tal qual Jesus foi no mundo. Pastor, olha que versículo tremendo. Tal qual Jesus foi no mundo. Deixa eu ler aqui com vocês. Está bem diferente, né? Mas assim, a versão que eu ia falar, tal qual ele é, nós o somos. Nessa aqui, porque neste mundo somos como ele. Né? Que se fosse os da terra da Cátia, somos como ele, né? Que vocês comem, vocês não falam inteiro, né? Somos como Jesus, tal qual Jesus é, nós o somos. Então, antes de Jesus, nós escolhíamos a mágoa. Antes de Jesus, nós escolhíamos a vingança. Antes de Jesus, nós éramos mesquinhos, egoístas. Mas agora, com Jesus, nós escolhemos o arrependimento. Amém? Estão comigo? Agora, com Jesus, são escolhas. Nós escolhemos o perdão. Nós escolhemos a generosidade. Tudo porque nós agora somos pequenos cristos. Pequenos cristos. Pequenos cristos. E Deus, quando nos testa, Ele nos testa para nos aprovar. Quantos estão comigo? Nos testa para nos aprovar. Nos prova para nos aprovar. Esses tempos atrás Cara, Deus, Ele nos surpreende nos pequenos detalhes. Era alguns anos atrás, eu tinha acabado de me acidentar, eu estava me recuperando, e eu gosto muito de bota. Já repararam, né? Gosto muito de bota. E a gente estava indo para o hotel, eu queria uma bota nova. Eu comecei a procurar uma bota, achei, mas não tinha condições de comprar. E daí, lá naquele hotel, chegou um camarada e falou assim, pastor, lembra de um dia que o meu filho chegou em você e falou assim, uau, pastor, que bota legal é essa que você está usando? Eu falei, lembro, cara. Lembra que você arrancou a bota e você deu para ele? Eu lembro. Ele, pois é, o meu filho que chegou dos Estados Unidos agora, ele trouxe essa para você.
E a que eu dei para ele tinha um zíper. Eu me lembro assim, pastor, que bota legal. O Espírito Santo falou, dá para ele. Eu lembro que a bota tinha um zíper, fez... Então pega, você, não, pastor, não. Pega, cara. O senhor já falou para mim, perdeu, playboy. Não, falou assim, não. Ele falou, dá para ele. E naquele dia ele me deu uma com 2 zíperes. É a bota mais fantástica que eu já vi na vida. Você coloca ela, faz... Né, duplo zíper. Cara, ninguém ganha de Deus em dar. E Deus cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Aquela mulher, quando viu Jesus, ela quis dar aquilo que ela tinha de melhor. O que eu tenho de melhor é o vaso de nardo puro. Eu vou levar a Jesus, custa 300 dinheiros. Eu já estou, 10 anos economizando para comprar isso. Eu comprei, mas eu quero depositar nas mãos de Jesus. Eu quero ser extravagante no meu amor por Jesus. Ponto 2, a real generosidade é extravagante, querido. Existem vários doadores extravagantes na Bíblia. Agora você vai ver que a questão não é dinheiro, não é quantidade. Nós vemos aqui a oferta que Davi deu para a construção do templo. Hoje seria o equivalente a 21 bilhões de dólares. Se for para a primeira Crônicas 29, você vai ver que ele deu 3.000 talentos de ouro, milhares de talentos de prata, madeira da melhor qualidade, e um único talento, ele deu 3.000 talentos, um único talento, era equivalente a 6.000 dias de trabalho. Um talento era o peso de 35 quilos, um talento de ouro, 35 quilos. Agora você faz o cálculo, vezes 3.000. Aquilo foi uma oferta extravagante, mas sabe qual oferta extravagante que foi dada a Jesus? Que Jesus ele falou assim, uau, que oferta é essa? Lucas 21:13, fala de uma senhorinha que se aproximou do gasofilácio enquanto muitos depositavam muito dinheiro. Jesus mesmo fala, ali naquela própria passagem, fala que muitos depositavam quantias enormes de dinheiro. Mas o próprio Jesus fala assim, era sobra. Mas Jesus se impressionou com uma mulher que colocou 2 moedinhas. Se for para o original, você vai ver 2 leptos. O que é 2 leptos, pastor? É um quadrante. O que é um quadrante, pastor? Um quadrante é 1,64 avos de um denário. Lembra que o denário era diante de um dia? Vamos supor, se você ganha 100 reais por dia de trabalho, era como se fosse, hoje nos nossos dias, uma senhorinha que chega com R$1,56. E Jesus olha e fala assim, o que é essa oferta? Isso subiu ao Pai com um cheiro agradável. E engraçado que Jesus falou assim, é tudo que ela tem. Jesus não chegou nela e falou assim, não, irmã, não, minha senhorinha, por favor, Deus não precisa da tua oferta. Mas ele se compungiu no coração, porque ele sabia que o Pai que cuidava dele ia cuidar da senhorinha que lançou tudo o que tinha. R$1,56, querido, e aquilo foi uma oferta extravagante que a colocou no mesmo patamar de Davi, que deu quanto? 21 bilhões de dólares. Diz que com o ouro que Davi juntou, eles forjaram todas as paredes do templo de Salomão com ouro. E aquela oferta que Davi deu foi igual a oferta da viúva. Então não se trata de valor. Está comigo? Não se trata de valor, mas se trata de coração. Se trata da atitude por trás disso. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. A gente às vezes fala, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Não, onde está o seu tesouro? O coração vai atrás do seu tesouro. Quem é o seu tesouro? Certa vez, Deus se revelando para Abraão, ele falou assim, olha Abraão, eu sou o teu galardão. Eu sou a tua recompensa. Então quando você tem Jesus, quando você quer se dar
tudo para Jesus. Quando você quer se doar inteiro para o Espírito Santo, você fala assim: Espírito Santo, mostra áreas da minha vida que eu preciso melhorar, mostra a área da minha vida, e uma delas com certeza vai ser a sua e a minha vida financeira. Para terminarmos, só tem 48 segundos. Existe recompensa na generosidade. Existe recompensa na generosidade. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, porque é justo, receberá recompensa de justo. Nessa história que nós lemos, o próprio Senhor fala assim, ó: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Sabe o que quer dizer essa palavra memória? É a mesma de Cornélio, quando orava ao Senhor, quando dava as suas ofertas. Cornélio, quando você estava fazendo isso, Deus ele ia construindo memoriais com aquilo que você fazia. As suas orações e as suas contribuições, aquilo que você fazia, está no mesmo nível ali. A oração e as contribuições que Cornélio dava. Por isso Deus mandou um anjo falar isso para ele. Sabe, Cornélio, quando você faz isso, era como se você construísse memoriais diante de Deus. Então, para todo lado que ele olhava, ele via as marcas do Cornélio. Uau, eu tenho que fazer alguma coisa com esse menino. Eu tenho que resolver a vida dele, eu tenho que agir com graça e abundância, eu tenho que agir com generosidade. E ele chama um anjo: vai lá, anjo, fala para ele mandar chamar Pedro, porque as coisas vão acontecer naquele lugar. E ele é a primícia dos gentios, porque Deus encontrou naquele homem um coração sedento. Quantos tem um coração sedento aqui? Sabe, querido, nós temos vivido aqui, eu contei de manhã esse testemunho, eu queria contar de novo hoje, para nós encerrarmos. Esse dia eu estava tocando teclado, bem aí onde o Elcio está, né, tocando teclado, e era na hora da oferta. E eu vi um irmão se aproximando assim, com uma blusinha, parecia um espião, assim, com um negócio embaixo da blusa, olhava para o lado, né, meio desconfiado, olhava para o lado, eu vi que ele não queria que a gente visse, mas lá, e ele chegou, eu fiquei só olhando assim, tocando, olhando, ele deu umas notas, de repente ele foi, e quer dizer, é um irmão, que esses dias, eu não vou dizer o nome dele, esses dias atrás eu estava dirigindo, e parei num sinaleiro, de repente veio esse irmão vendendo bala, e eu falei, uau, ele, a hora que ele me olhou: oi, pastor, achei que ele ia ficar com vergonha, oi, pastor, tudo bem, pastor, que benção, pastor, é isso que eu faço aqui com esse dinheiro, pastor, eu pago a gasolina para ir na igreja, com esse dinheiro, pastor, eu oferto, pastor, com esse dinheiro eu contribuo. Queridos, ele, pela graça de Deus, ele faz parte do meu setor, e sempre quando tem alguma coisa, pastor, não posso ir, mas estou mandando 50 para as pessoas irem, estou mandando mais isso, e eu falo, Deus, que coração é esse? E a gente aprende. Vamos voltar à história do porquinho? E ele pegou, veio todo desconfiado, olhou para o lado, colocou o porquinho no gasofilácio, e eu olhei e falei, cara, tem muito de Deus nisso. Tem muito de Deus nisso. Daí curiosidade, até para levar um tapa na cara. Eu perguntei para ele quanto tinha no porquinho. Ele falou assim, pastor, tinha muito dinheiro. Cadê a Nira? Está aí? Pastor, tinha muito dinheiro. Eu falei, cara, com certeza ele juntou todo esse dinheiro, sabe onde? No sinaleiro. Ele tem outros trabalhos, meu irmão tem várias debilidades. Mas eu quero que Deus olhou o porquinho dele. E Deus falou assim, rapaz, eu vou ganhar desse porquinho. Eu vou ganhar desse porquinho, você não ganha de mim, dá. Para terminarmos agora, eu prometo que a gente vai terminar. Quando chega a festa das cores, a gente, os supervisores aqui, a gente passa apertado, porque a gente tem que falar de dinheiro. Jesus falava de dinheiro, mas a gente, seja bíblico, fale. A gente começa a falar, daí alguns falam, pastor, não dá, porque povo isso, povo aquilo, tal. E aí cada GC juntava, enfim, uns foram mais generosos o ano inteiro, hoje tem. De repente hoje a gente não tinha nada. Tem uma irmãzinha, a menos provável, passando
problemas, né? Os filhos dando problema, todas as dimensões você imagina. Ela começou a caminhar com a galera, com a Rose, enfim, começaram a derramar Deus sobre ela. Começou a fazer parte de algumas reuniões, começou a aprender, começou a desejar mais de Deus. Ela falou assim para Gi: pastor, posso ofertar fazendo tal coisa, fazendo isso e aquilo? E ela deu tudo. Deu tudo que precisava dar, os ingredientes, mão de obra, tudo. E na nossa contagem do GCs lá, sempre tem os primeiros, o dela está em primeiro. Não falo o nome, querido, porque é o Senhor quem dá honra, é o Senhor quem honra. Mas generosidade extravagante não tem a ver com se eu sou rico, se eu estou passando dificuldade. Os irmãos da Macedônia eram pobres. O apóstolo Paulo fala que eles primeiro se doaram ao Senhor. E eles transbordaram nessa graça, a graça do dar, a graça, a generosidade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, querido, quando eu falo para vocês que o dízimo é um teste, porque é 10, é teste, significa teste. Lá em Malaquias 3:10 fala que a única coisa que abre precedente para nós fazermos o mesmo com Deus. Sabia disso? Mudei de ideia, olha para mim aqui, eu quero terminar com vocês, olha para mim. A única passagem, o único ato que abre precedente para nós fazermos prova, teste de Deus. Projeta para mim ali, Malaquias 3:10. É se você é fiel no dízimo. Sabia disso? Olha ali na parte B ali, ó. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu não escutei? Pode melhorar? Fazer o quê? Prova de mim. Isso diz o Senhor dos Exércitos. É a única atitude que nós fazemos para Deus, que nós podemos dizer assim: Deus, então eu quero agora fazer prova do Senhor. Feche os olhos agora. Agora de verdade. Encontra, Pai, neste lugar. Encontra, Pai, neste lugar. Encontra, Pai, neste lugar homens como Davi. Certa vez Davi foi oferecer um sacrifício ao Senhor. E o dono do lugar falou assim: não, Davi, você não precisa comprar nada, eu te ofereço tudo. Você pode usar os bois, você pode usar as lenhas, você pode usar o altar, pode usar tudo. E Davi olhou para ele e falou assim: eu jamais oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Por isso o Senhor fala: achei o meu servo Davi. Ele não era perfeito como eu, como você, mas a Bíblia o chama. A Bíblia relata sobre Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu queria que vocês colocassem em pé. Sabe, de manhã nós fizemos um apelo, e mesmo numa palavra que nós falamos sobre finanças, alguém levantou a mão e falou assim: eu quero esse Deus. Eu falo: Deus, o Senhor é super abundante mesmo. Tem alguém aqui hoje que quer se entregar a Jesus, esse Deus generoso? Levanta a sua mão, se você quer se entregar, se você quer se reconciliar com Jesus. Eu queria fazer um outro apelo. Só aqueles que querem.
Não quer dizer que se você vem aqui não é porque você não é fiel, mas é você dizer para Jesus: eu quero ser mais fiel nessa área, Jesus. Eu quero ser mais fiel, Senhor Deus, nessa área das finanças. Eu quero, Jesus. Eu quero ser igual àquela mulher, aquela viúva pobre, que o Senhor se surpreendeu com R$1,56 que ela deu. Eu queria, se você quer isso, eu queria te desafiar a vir aqui na frente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Corações quebrantados, corações que estão dizendo: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tem mais? Tem mais? Tua presença vale mais. Tem mais pessoas que querem dizer: Senhor, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio, Senhor. Eu aceito o desafio, Senhor. Eu aceito o desafio, Senhor. Eu quero, Deus, me dar mais. Eu quero, Senhor, ofertar mais a Ti a minha área financeira. Pode testar o meu coração, Senhor. Pode me testar, pode, Senhor, pode me testar nessa área. Mas alguém quer aceitar esse desafio do Senhor? Do perfume derramado. Oh, te louvamos, Senhor Jesus. Tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor. Não importa o preço. Tu és tão bom. E não importa o preço, esse preço que resultou nessa canção também tem a ver com finanças. Ah, Pai, obrigado. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dá-nos um coração como o de Davi, Senhor. Dá-nos um coração como o de Davi.